E nós vamos, então, começar com o Dom Leonardo, a primeira fala. Vamos aí estender 10 minutos e, se for necessário, a gente estende mais 5 minutos. Dom Leonardo, que tem compromisso, muito obrigado pela presença e muito obrigado a todos que aqui vieram hoje fazer essa contribuição. Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Senhor senador Theomário Mota, saudando o senhor, saúdo a todos os outros membros da mesa. Eu sou aposentado. Eu ganho R$ 1.790 por mês e vivo dessa aposentadoria. Como se deu de eu poder acessar a aposentadoria? O que normalmente é feito nas nossas dioceses e congregações. Nós precisaríamos distinguir na Igreja Católica o modo das congregações, isto é, são religiosas que se organizam, pertencem a uma congregação, a uma ordem, e eles então se organizam internamente também para pagar o INSS e assim poder depois os seus membros acessarem a aposentadoria. Outra maneira são os padres diocesanos, e no caso também, por isso, os bispos, mesmo que eles tenham sido religiosos se tornando bispos, as congregações não costumam continuar a pagar a contribuição. Quem paga é a diocese. Portanto, a maneira da Igreja Católica se organizar, naturalmente em outros países é um pouco diverso, nós procuramos nos adaptar à legislação brasileira. Nós procuramos seguir a legislação brasileira, contribuindo, e com a contribuição feita, nós podemos assim acessar a aposentadoria. Nas dioceses, como se dá? É também um pouco diferente em cada uma das nossas dioceses. Nós temos 275 dioceses no Brasil. Cada diocese se organiza de uma maneira, às vezes uma região, por exemplo, o Rio Grande, cada bispo e cada padre ganha 2 salários mínimos por mês, independente se é bispo, portanto, ou é padre. Isso também, se os religiosos estão a serviço da diocese, recebem, portanto, também da paróquia 2 salários. Em algumas dioceses, quem, portanto, paga a contribuição é a própria diocese, mas na grande maioria é a contribuição que a paróquia, onde o padre está a serviço, paga essa contribuição. Portanto, a contribuição que se paga é aquela que a legislação brasileira permite e pede, para que assim depois o padre ou o bispo possa acessar, então, a sua aposentadoria. Contribuição, portanto, organizada pelo Estado brasileiro. No entanto, nós temos bispos, por exemplo, vivendo de maneira muito pobre, desejando viver de maneira pobre, não se preocuparam nem com plano de saúde, não se preocuparam nem com contribuição. Então, são homens que vivem a sua pobreza, se aposentaram pobres, sem nada, e muitas vezes em dioceses muito pobres. O bispo se aposentando aos 75 anos, ele recebe normalmente de uma diocese uma determinada contribuição. É uma contribuição para que ele possa viver de maneira simples, mas digna. Nós, no entanto, temos casos, são cerca de 10 bispos que não fizeram a sua contribuição e são de dioceses pobres. Como nós fazemos, então, para podermos auxiliar esses irmãos? A Igreja Católica, que quer dizer, nesse caso agora a CNBB, que é o organismo dos bispos do Brasil, portanto, não são as dioceses, cada diocese é autônoma, mas os bispos reunidos formam uma conferência, que é o caso da CNBB, nós criamos um fundo chamado Auxílio Fraterno. E desse auxílio fraterno nós enviamos ajudas, às vezes, dependendo da situação do bispo aposentado, mensal, mas às vezes ajudas esporádicas, por exemplo, quando se trata de uma intervenção cirúrgica, ou às vezes no momento em que a diocese se encontra em uma situação mais difícil e o bispo já necessita, por exemplo, de ter uma pessoa que acompanhe o bispo aposentado. Esse é um pouquinho o modo nosso na Igreja Católica aqui no Brasil.
Nós sabemos que, por exemplo, na Alemanha, todo o dinheiro ele vem já descontado no salário dos católicos, como também dos luteranos. Aqui no Brasil não é o caso. A contribuição, portanto, do dízimo dos fiéis que vai criando devagar um fundo em cada uma das paróquias ou mesmo comunidades, e essas comunidades e paróquias enviam uma determinada quantia para a cúria diocesana. Essa quantia que é enviada para a cúria diocesana portanto, para o salário, dependendo da região, são 2 salários, 3 salários, que o bispo recebe ou o padre recebe. Isso depende um pouco de cada região. Mas nós procuramos seguir aquilo que pede o Estado brasileiro, quer dizer, dar a contribuição para que assim ter acesso, então, à aposentadoria. Eu sou religioso da Ordem dos Frades Menores. A Ordem dos Frades Menores, a Província Franciscana da Imaculada Conceição, pagou os contributos o tempo todo. No tempo em que eu estava no convento, nós vivíamos sem dinheiro no bolso. Quando nós viajávamos, era o superior que comprava a passagem, depois nos dava o trocadinho para o lanche e para o cafezinho da viagem. Esse era o sistema. Era um sistema bom, porque assim a gente vivia livre e não se preocupava com dinheiro. Depois de bispo é que a gente tem como se preocupar com dinheiro, porque não é a comunidade que oferece. Ainda mais eu fui para uma região bastante pobre, São Félix do Araguaia. Essa contribuição, portanto, a província da Imaculada Conceição fez. Eu, sendo nomeado bispo para uma região bastante pobre, e a diocese, ou no caso era a prelazia, não tinha condições de contribuir, a província continuou contribuindo até eu poder me aposentar. Então esse é um pouquinho o nosso, senador, o nosso modo de trabalhar na Igreja Católica. Nós incentivamos todas, a partir da CNBB, todas as dioceses, eu creio que estamos bastante bem organizados já. Também em todas as paróquias estamos bem organizados, no sentido de que o bispo, ele é bispo de uma diocese, ele não é dono da diocese. Ele deixou de ser bispo, toda a propriedade da diocese permanece, vem um outro que é nomeado pelo Santo Padre, terminado o tempo dele, vem outro, ele é transferido, quer dizer, os bens não pertencem à pessoa. Pertence, portanto, à diocese. Também não pertence à CNBB, pertence à diocese. Cada diocese é autônoma. Então, só para dizer assim, como nós trabalhamos, nós no passado já trabalhamos diferente. Nós tínhamos o chamado IPREC, onde todos os religiosos e religiosas, bispos e padres contribuíam, e isso não funcionou. Não funcionou. Eu creio que a maneira como o Estado brasileiro propõe, se nós conseguimos seguir, é uma maneira que nos ajuda muito, dá cobertura, dá toda a dificuldade de realmente dar a contribuição que o Estado pede. Aqui, eu creio que hoje no Brasil, todas as congregações e todas as dioceses estamos bastante bem organizados para dizer que damos a contribuição. E todos estão com o futuro, digamos assim, em termos da aposentadoria. Claro, nós sabemos quem contribui tanto pode ascender a tanto, quem contribui tanto, ascender a tanto. Mas também procuramos nos organizar de tal forma que os bispos idosos da parte da CNBB, os padres idosos, que hoje nenhum padre mais não contribui, todos contribuem. Todos contribuem, é obrigatório contribuir na Igreja Católica. É uma exigência do Estado para dar cidadania também ao padre, ao bispo. Então, eu creio que mais ou menos seria isso para dar a contribuição nossa da parte da CNBB. Então, a gente ouviu aí Então, Leonardo, que também tem um compromisso, fica bem à vontade, né? Fez um esclarecimento necessário e vamos ouvir em seguida antes. Senador, se eu puder dar ainda uma palavrinha, eu creio, isso vai como sugestão. Nós também tivemos dificuldade em nos organizar, mas as diversas igrejas, a Igreja Luterana ela tem uma organização muito interessante, a Anglicana também,
Fica uma sugestão às igrejas assim chamadas, denominadas evangélicas. A aposentadoria depende de como a igreja se organiza. Às vezes existe uma igreja evangélica mais ampla, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Ela já é mais organizada, mas às vezes existem pequenas igrejas, onde só é o pastor e às vezes ele descuida dessa contribuição. Seria interessante se conseguíssemos assim ajudar as pessoas a tomarem consciência que a contribuição ela é muito importante. E certamente depois ouvirão da parte do governo alguma exposição, mas eu daria essa sugestão, porque o pastor, ou em outras igrejas são chamadas de missionários, necessitam dessa ajuda. Mas se a igreja não ajuda a contribuir, nós procuramos como igreja contribuir a diocese, né? Então fica aí uma sugestão de os pastores estarem atentos para que realmente ninguém fique assim ao léu ou fique desamparado na velhice depois de ter entregue a própria vida a serviço do reino de Deus. Nós fizemos um longo trabalho, incentivados pelo próprio governo, nós fizemos um longo trabalho. Hoje, graças a Deus, estamos bem, posso dizer, bem organizados. Uma outra diocese ainda a gente está ajudando, contribuindo para que isso se organize e assim. Eu posso dizer que com a minha pequena aposentadoria dá para viver muito bem. Dá para viver muito bem. Obrigado, desculpe a interrupção, senhor senador. Você ainda estava em todo o seu tempo. Muito obrigado pela humildade, pela grandeza. Se todos os políticos pensassem assim, né, nós teríamos um Brasil bem melhor. Mas muitos querem roubar todo o dinheiro da Petrobras e destruir o nosso patrimônio. Bom, eu quero agradecer, sem nenhuma dúvida, uma grande contribuição, mas eu quero aqui fazer um aviso. Também é signatário dessa audiência o senador Magno Malta, que hoje ele está enfermo, está nos ouvindo pela televisão. Estabeleça essa saúde, venha para cá, grande guerreiro, o Senado lhe espera. Venha rápido, obrigado. Bom, então vamos ouvir agora também o missionário Cassiano Batista, né, da Luz, que é presidente da Associação das Missões Transculturais do Brasil, a CMTB. Com a palavra. Tem que fazer alguma coisa aqui? Não. Alô? Tá? Tá ok? Tá, ok. Muito bom dia, senador. Muito obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma honra, um privilégio, né? Poder estar aqui e compartilhar algo também com vocês. Eu falo demais, então preciso ler alguma coisa aqui, senão os 10 minutos aqui vão ser poucos. Não, o senhor deixou... Dom Leonardo deixou o tempo ainda, né? Mas a experiência também ajuda, né? A aproveitar melhor o tempo. Então, eu peço licença para ler aqui. Eu sou presidente de uma associação de agências missionárias, organizações missionárias. São 63 agências associadas hoje. E também sou diretor executivo de uma dessas agências, chamada CEPAL, Servindo aos Pastores e Líderes, que tem o propósito exatamente de contribuir, servir pastores e ministros do Evangelho, com os quais Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar. Eu quero agradecer ao senador Teomário pela introdução, porque já me deu até uma deixa aqui para o que eu gostaria de dizer no início, que nós vivemos um momento paradoxal do cristianismo de ramo chamado reformado ou protestante do Brasil. Por séculos, a presença dos protestantes no nosso país foi numericamente quase irrelevante, sofrendo inclusive em alguns momentos perseguição, como é comum às minorias. A partir, principalmente dos anos de 1980, a igreja chamada evangélica, como colocou Dom Leonardo, ela não apenas no Brasil, mas em diversos pontos da América Latina e de todo o sul global, passou a exibir altas taxas de crescimento. Durante a década de 90, a velocidade do crescimento da igreja evangélica no Brasil foi 4 vezes maior do que a da população brasileira. E com esse fenômeno de mudança de eixo da presença evangélica no globo, vem mudando também as perspectivas de outros setores da sociedade em relação aos evangélicos e aos seus representantes.
É fato que essas perspectivas elas são historicamente afetadas por essas mudanças nas conjunturas sociais e políticas, nas quais, ora, os sacerdotes cristãos figuram como desprovidos e perseguidos, ora como poderosos e abastados. Na atual conjuntura brasileira, é quase senso comum dizer que o evangelho tornou-se um bom negócio, como disse bem o senador Telmário. E veículos de comunicação, bem ou mal intencionados, gostam de exibir estereótipos e histórias de pastores que enriqueceram no exercício do seu sacerdócio, alguns chegando a viver nababescamente. A falácia desse senso comum é que, se nós temos proporcionalmente poucos ministros religiosos que estão, de fato, financeiramente bem supridos, a grande maioria vive sacrificialmente por conta do exercício da sua vocação. Ao lançarem-se nessa empreitada, renunciam à possibilidade de construção de um patrimônio para si e para sua família, já que o ministério evangélico não exige o celibato. Nós temos ministros religiosos com famílias, eu mesmo tenho 3 filhos, não é? De 1,5 até 14 anos, então trata-se aí de um grande desafio. Proliferam também os títulos eclesiásticos, ajudando a confundir ainda mais a mente dos cidadãos. Pastores, bispos, apóstolos, missionários. Se no catolicismo romano essas designações e funções são muito claras, no meio protestante evangélico parecem cada vez mais confusas. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse vocacionado por Deus, que historicamente nós chamamos de missionário. Esse termo está originalmente relacionado aos apóstolos, aqueles que primeiro andaram com Cristo. E o termo apóstolo, por sua vez, significa enviado. A primeira observação importante é que se trata de uma função e não de um título. Apóstolos, no sentido original e bíblico do termo, são aqueles comissionados pelo próprio Cristo, enviados para viverem como ele viveu e reproduzirem o que ele fez. O Evangelho nos afirma que Jesus Cristo andou de lugar em lugar fazendo o bem. Nós cremos que o Evangelho promove o bem do ser humano em todas as suas dimensões, física, emocional e espiritual. E esse é o maior objetivo do verdadeiro missionário. É isso que ele tem feito ao longo da história do cristianismo, nos mais diversos contextos sociais. No requerimento dessa audiência pública, é reconhecido que o ministro de confissão religiosa presta relevante trabalho social, desempenhando o papel que compete ao Estado, sendo atuantes e presentes nas mais amplas fases da vida social, como no enfrentamento às drogas, no apoio material, espiritual e moral a encarcerados, menores apreendidos, proteção à mulher vítima de violência, dentre tantos outros males típicos da injustiça e da desigualdade. A presença missionária tem sido um fator fundamental de saúde e equilíbrio social. A atuação missionária tem culminado ao longo da história em importantes avanços sociais. No Brasil, por exemplo, na primeira metade do século XX, missionários organizaram hospitais, orfanatos, diversas obras assistenciais. Poderíamos citar diversos exemplos históricos ou contemporâneos, mas fico apenas com a contribuição que os missionários têm dado, como exemplo, à causa indígena em nosso país. Pessoalmente, eu investi quase uma década, junto com minha família, vivendo em meio à selva amazônica, servindo ao povo Yanomami, no estado de Roraima, um dos tantos que sofrem pela ineficiência do Estado em assisti-los de modo adequado. Conforme o relatório Indígenas do Brasil, de 2010, há mais de 250 programas sociais ativos entre as 182 etnias indígenas com presença missionária evangélica, nos quais foram realizados mais de 100 mil atendimentos médicos e odontológicos, tão somente entre os anos de 2010 e 2012. A grande maioria sem qualquer participação financeira governamental. Assim também na área acadêmica, missionários, através de trabalho meticuloso e abalizado, metodológico e cientificamente, produziram nos últimos anos mais de 600 materiais de cunho acadêmico-educacional sobre línguas indígenas de povos brasileiros, preservando, assim, importante acervo memorial e cultural da nossa nação. O Evangelho também nos ensina que aqueles que se afadigam semeando valores espirituais devem ser materialmente cuidados. Esse é um princípio do Evangelho. Diversas sociedades ao longo da Terra, inclusive
têm o hábito, inclusive cultural, de cuidar daqueles que espiritualmente lhes abençoam. Missionários têm sido enviados para servirem em lugares muitas vezes inóspitos, longe de suas famílias e do conforto de sua terra natal, e vivem tão completamente dedicados ao exercício da sua vocação que nem veem a vida passar. Os recursos que lhes vêm à mão são totalmente investidos no próprio exercício do seu sacerdócio, principalmente no socorro aos necessitados. As sociedades missionárias das quais fazem parte, chamadas por Ralph Winter de estruturas redentoras, também conhecidas como juntas ou agências missionárias, são instituições necessárias para gerir aspectos burocráticos da prática missionária, inclusive o atendimento a demandas administrativas e jurídicas geradas pelo próprio Estado. Tais organizações representam, na prática, mais um ônus financeiro a ser assumido pelos próprios missionários, visto que não têm fins lucrativos e não geram qualquer tipo de dividendo. Como em outras associações, os próprios missionários associados são responsáveis por contribuir regularmente para a manutenção operacional dessas estruturas. Estes, por sua vez, os missionários, vivem de ofertas e doações advindas de igrejas ou pessoas físicas, que, movidos por Deus e pela sua própria consciência, voluntariamente o fazem. Tais ministros não são reconhecidos como empregados da entidade religiosa, o que por si só os coloca em uma condição desigual com os demais trabalhadores brasileiros. Como se pode imaginar, seus recursos geralmente são insuficientes para tantas demandas, e empenhados ainda no sustento e subsistência de suas famílias, esses ministros do Evangelho se veem impossibilitados de salvar recursos suficientes para o dia em que, como qualquer ser humano, as forças faltam e a saúde se esvai. Algumas organizações missionárias têm buscado alternativas para assistir seus membros idosos, buscando subsídios, por exemplo, para a construção de lares para seus missionários aposentados. Porém, além de aumentar a carga financeira para os quais estão ativos, para os que ainda estão ativos, tais iniciativas têm se mostrado insuficientes em vista da demanda. Com profunda tristeza, temos visto irmãos queridos chegarem desassistidos ao tempo em que deveriam descansar e gozar da velhice após anos de serviço a Deus e à sociedade. Meu desejo aqui seria citar nomes de muitos desses heróis anônimos. Eu gostaria de sugerir, porém, a realização de uma nova audiência pública onde ministros jubilados de diversos ramos e denominações pudessem pessoalmente compartilhar um pouco da sua história e os maiores desafios dessa fase da vida. Coloco-me também à inteira disposição dessa casa e de toda a sociedade para refletir e debater o tema. Gostaria apenas de acrescentar que temos a palavra do Dom Leonardo muito sábia e muito oportuna, é que, de fato, nossas igrejas e nossas denominações precisam se organizar, né, para que, de fato, cada obreiro, cada ministro contribua com a Previdência, como o país nos coloca para fazer, e seja de alguma forma assistido na sua velhice. Nós, infelizmente, não temos no nosso meio, em muitos casos, né, algumas denominações de fato são mais organizadas, né, dessa maneira, mas outras são menores, são insuficientes, e eu me refiro aqui especialmente a essas chamadas sociedades missionárias, não é, que são uma outra forma de organização do povo de Deus e que ao longo da história tem andado pelos lugares de maior necessidade da terra, procurando cumprir com sua vocação, e de fato essa audiência ela coloca para nós um problema real. E mesmo contribuindo com a sua previdência, nós vemos que muitos ministros têm chegado à sua velhice sem um lugar adequado para viverem, para morarem, para passarem a sua velhice e também serem assistidos nesse momento difícil da vida. Só citar um exemplo aqui: minha mãe, já quase com 70 anos, ela gasta quase R$1.000 por mês só em medicações, não é? Meu pai foi pastor a vida toda, meu avô foi pastor a vida toda também. E de fato é muito difícil para quem ganha um salário de pouco mais de R$1.000 conseguir sobreviver, não é? Nessa fase da vida. Muito obrigado. Como eu disse, me coloco à disposição para debater, refletir e aprender também com os senhores.